Hoje venho à tribuna para esclarecer. Ontem a imprensa divulgou que a nossa proposta de emenda à Constituição estava, a proposta de emenda à Constituição que diz respeito à legitimação constitucional da prisão em segunda instância, para evitar o debate que hoje se estabelece no Supremo Tribunal Federal. Nós apresentamos, no mês de junho do ano passado, essa proposta de emenda à Constituição. E se o Congresso Nacional a tivesse aprovado, nós não estaríamos hoje assistindo esse debate que tanto desgasta a Suprema Corte do país. E só ontem fui informado de que essa proposta está arquivada, porque 3 senadores teriam retirado a assinatura no tempo regimental. Não fui informado disso. Fiquei sabendo ontem pela imprensa. Hoje estou solicitando à Secretaria da Mesa a devolução da proposta para que eu possa completar as assinaturas em razão da retirada delas. Aliás, eu já sou um autor de projeto aqui no Congresso Nacional que impediria a retirada de assinaturas de requerimentos que propõem a instalação de CPI. É a primeira vez que pelo menos que eu saiba, que há retirada de assinaturas de propostas de emenda à Constituição, já que há uma exigência regimental de 1/3 do Senado para a apresentação de matéria desta natureza. Estou, portanto, repito, requerendo a devolução da proposta para completar as assinaturas. E, obviamente, só poderei reapresentar assim que o decreto de intervenção no Rio de Janeiro for revogado. Se não for revogado este ano, somente no próximo ano, esta emenda à Constituição poderá tramitar, reiniciar o processo de tramitação. É uma lástima que se discuta, neste momento, se alguém condenado em segunda instância deve ser preso ou não. Porque há uma jurisprudência consagrada. Há presos condenados em segunda instância. Entre os presos, temos traficantes, temos assassinos, ladrões, pedófilos. Foram presos condenados em segunda instância. Se eventualmente o Supremo Tribunal Federal recuar e alterar essa jurisprudência, todos esses presos serão liberados. Abram as portas das penitenciárias do país e coloquem nas ruas os barões da corrupção. É isso que desejamos? Mas que Estado de Direito é esse? É um Estado de Direito ou é uma encenação? No Estado de Direito democrático, as leis governam os homens. Neste caso, há uma inversão. Querem que os homens do Supremo governem as leis. Certamente, esta decisão de retrocesso ocorrida há poucos dias, com o voto suspeito de 6 ministros, provocou revolta no país. Os últimos acontecimentos certamente foram estimulados por essa infeliz decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque não há, para o povo brasileiro decente nas ruas do país, uma candidatura de verdade. O ex-presidente Lula não está em campanha. Ele está afrontando a legalidade democrática e, por isso, provocando reações inusitadas. É evidente que nós não compartilhamos com qualquer reação violenta, mas, obviamente, há que se responsabilizar aqueles que provocam reações violentas.
alimentando essa indignação que ganhou corpo no país em razão dos escândalos de corrupção. Eu tenho andado pelo país e há poucos dias estive no estado dessa extraordinária senadora Ana Amélia. E pelas estradas nós nos encantamos com o que vemos. Não há um palmo de chão sem plantação. Quando não há a produção agrícola, há a preservação ambiental com as matas ciliares, as nossas florestas. 12 mil rios cortando o solo pátrio. Um país maravilhoso, belezas naturais que encantam a humanidade, potencialidades econômicas que provocam admiração internacional e um contraste gritante com a miséria, com o infortúnio, com a infelicidade de milhões de brasileiros. E nós indagamos o que fizeram com o nosso país. Uma nação rica como a nossa pode abrigar tanta fome, tanta miséria, violência, desigualdades, injustiças, ausência de oportunidades. Que legado é esse? O que esperam os nossos filhos e os nossos netos desta geração responsável pela condução dos destinos desse país? Para onde vamos caminhar? Esta é a indagação que se faz. Por essa razão, senador Dário Berger, eu tenho levado a pregação na defesa da refundação da República, que passa pela substituição desse sistema que fracassou, que está derrotado, que está no chão, pior do que isso, está na lama da indignidade, porque é o sistema que abriu portas para a corrupção que se instalou na administração pública brasileira de cima a baixo, da União aos estados e aos municípios. A refundação da República é essa ruptura necessária. E não há mais tempo a perder, não há como esperar mais. O Brasil já esperou demais, já tivemos muitas oportunidades. Ou se rompe agora, ou estaremos reeditando a tragédia que não desejamos. E aproveito para dizer que essa eleição está muito acima das siglas partidárias. É a mais importante eleição desde a redemocratização do país. E nós temos que ter a exata noção de que as siglas partidárias estão rejeitadas pela população brasileira. Algumas delas foram consideradas aí pela Operação Lava Jato organizações criminosas. É por essa razão que nós estamos autorizados a atuar suprapartidariamente. A leitura que faço, senador Dário Berger, da sociedade é que há no inconsciente coletivo esse desejo, o desejo irreversível de mudança que passa exatamente pela coesão das pessoas de bem, estejam elas em que sigla estiverem. O futuro do país está muito acima das siglas partidárias. O partido de todos nós deve ser o Brasil. Nós não podemos deixar de tentar. Eu tenho repetido por onde ando aquela canção do Raul Seixas: tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós temos que tentar mudar esse país. Não podemos admitir de antemão a reedição da tragédia que estamos vivendo. Mas eu queria, antes de concluir, senhor presidente, também manifestar a minha solidariedade à família Fachin. Eu sei que tivemos intenso debate quando da escolha do ministro Fachin, mas eu tive a responsabilidade de defender quem eu conhecia, por conhecê-lo, por saber das suas qualidades, das suas virtudes. E certamente Fachin alimenta sonhos e esperanças. Por isso, sonhos e esperanças nos dão a coragem
para enfrentar vicissitudes e ameaças. Eu não tenho dúvidas que ele enfrentará essas ameaças com altivez, com a dignidade de sempre. Mas é preciso exigir das autoridades constituídas pronta ação, investigação. É preciso indicar quais são os responsáveis por essas ameaças para que sejam responsabilizados criminalmente. Nós não podemos admitir o terrorismo clandestino, a ameaça covarde daqueles que nascem nos esgotos e surgem repentinamente para atacar pessoas, famílias e a dignidade desse país. Nossa solidariedade ao ministro Edson Fachin e a certeza de que ele terá a proteção dos homens de bem desta nação. Muito obrigado.